A Echo Dot 4 tem uma vantagem em relação à Echo Dot 3, que é o sensor de ocupação, né, sensor de presença, de movimento, através da tecnologia de ultrassom para detectar pessoas ou a falta de pessoas dentro de um cômodo. Você é demais. Entretanto, um inscrito aqui do canal chamado Danilo falou para mim que teve alguns problemas na hora de fazer a automação com a Echo Dot 4 para o que ele queria fazer. Então decidi fazer alguns testes para ver se realmente vale a pena utilizar a Echo Dot 4 para fazer isso e quão eficiente ela é para esses casos de automações, né? Afinal, a gente paga o negócio para poder utilizar 100% dele e afinal não é tão barato assim. Nesse vídeo você vai descobrir se realmente vale a pena ou não. Antes de mais nada, meu nome é Henrique e seja muito bem-vindo ao canal Legion Tech, onde já tem 2 anos de casa inteligente e também outros conteúdos de tecnologia. E olha só, eu já utilizei o sensor da Echo Dot 4 para fazer algumas coisas, como por exemplo, elogio com a própria Alexa quando você abrir a porta, por exemplo. E agora quando eu voltei para mexer em algumas configurações para ver o que tinha mudado, eu percebi que temos uma janelinha de configuração do sensor de ocupação, tanto de sensibilidade quanto de distância, além de poder desativá-lo e ativá-lo ali em cima. Fica nas configurações do dispositivo da Alexa, lá no aplicativo da Alexa. E outra coisa, quando a gente vai criar rotinas, ou seja, automações dentro do aplicativo da Alexa, a gente consegue escolher casa inteligente, Echo Dot 4 e detecção de presença ou a falta de pessoas dentro daquele cômodo. Em relação à distância, para um apartamento de 50 metros quadrados, todos os cômodos a gente conseguiu pegar a detecção do sensor. Então a acessibilidade meio que não importava muito. Uma dica que eu tenho é deixar a caixinha da Echo Dot 4 para frente, para onde você quer pegar o movimento, né? Você não pode deixar ela ao contrário para a parede, você tem que deixar ela diretamente mostrando ali para a porta, por exemplo, quando você abrir. Agora olha só, o Danilo falou que não estava funcionando do jeito que ele queria. Aí olha que doideira, eu comecei a pesquisar. Achei isso aqui, ó. Meu sensor de presença da Echo Dot 4 se recusa a funcionar. É um bug, é um erro, isso realmente funciona? E esse cara comentou, eu acho que detecta mais ou menos um intervalo de 30 minutos entre uma detecção ou outra, o que torna quase inútil. E tinha outros tópicos também, no mesmo, era do Reddit, se eu não me engano, falando que tinha um intervalo de 7 minutos de detecção. Eu descobri isso e fui testar na prática como era esse intervalo entre passei na frente do sensor e acionou, passei de novo e acionou de novo. E quando eu testei, eu percebi duas coisas. O intervalo entre uma detecção e outra realmente é de 20 a 30 minutos, tá bom? Ou seja, se você montou uma automação para ligar as luzes e desligar as luzes, entrou no quarto, ligou a luz e você saiu por algum motivo, vai demorar 20 minutos para detectar a falta de presença que você não está ali e desligar as luzes. É isso na prática. E a segunda coisa que eu descobri é que o sensor de presença, né, o sensor de ocupação da Echo Dot 4, ele só funciona quando você não fica no cômodo direto. Ele só funciona bem quando você não fica no cômodo direto. Como assim? Eu montei um monte de rotina para testar, ficou no ateliê da minha noiva. E ali a rotina só funcionou uma única vez para nunca mais. Por quê? Por conta do intervalo de 20 minutos, por mais que ela saísse do ateliê para fazer alguma coisa, ela voltava antes desse intervalo e não acontecia nada. Só acontecia na primeira vez que ela abria a porta ali ou chegava no ateliê para fazer alguma coisa. Então a rotina só acontecia uma única vez. No final de semana ela foi visitar a mãe dela e eu fiquei aqui sozinho em casa. E toda vez que eu passava na frente ali, detectava, mais uma vez, dentro do intervalo de 20 minutos. E também mostrava falta de presença, né? Falta de detecção dentro desse intervalo de 20 minutos. Ou seja, o que a gente tira disso? Se eu estou aqui e a Echo Dot 4 está para minha frente, ela só vai detectar uma vez e não vai mudar de estado, porque eu sempre vou estar aqui dentro de um intervalo de 20 minutos, e que a rotina vai acontecer no máximo 1 ou 2 vezes por dia, pelo menos nos testes que eu fiz e que eu estou me baseando. E a ideia do Danilo era o quê? Era automaticamente quando ele entrasse no estúdio dele, ligasse os equipamentos que ele precisa ligar para trabalhar e ao mesmo tempo ligasse o ar-condicionado. E quando ele saísse, desligasse o ar-condicionado de forma automática. Só que infelizmente, como a gente descobriu, isso vai levar um intervalo de 20 minutos para acontecer, o que não é muito bom. E além disso, olhando no artigo aqui da Amazon, que está na gringa, se tiver ruído no fundo, um ventilador, uma música, até mesmo tocando o próprio dispositivo Echo, atrapalha essa detecção. Então, tipo assim, eu realmente achei que minha Echo Dot 4 estava com bug, eu resetei, entrei em contato com a Amazon e comecei a perceber essas coisas. E tirei a conclusão, Henrique, dá para utilizar ou não? Para mim, só dá para utilizar em casos bem específicos que você precisa somente detectar uma única vez
a presença. Ou seja, quando você chega em casa, por exemplo, ou quando eventualmente você sai de casa, mas demora 20 minutos para uma ação acontecer, para a Echodot 4 conseguir detectar. E pelo que eu entendi, quando ela detecta a presença de uma vez só e você fica ali, ela vai ficar com essa variável para sempre, a rotina só vai acontecer. Ela só vai mudar a detecção quando ninguém ficar ali por 20 minutos, ou naquele intervalo de 20 minutos entre uma detecção e outra, né? Então isso atrapalha bastante, para ser bem sincero. Se você pegar um sensor de presença da M-Smart, por exemplo, entre uma detecção e outra, são 45 segundos. 45 segundos. Se você passar pelo sensor, ele vai detectar a presença e vai demorar 45 segundos para ele verificar de novo se tem alguém ali ou para ele falar que não tem ninguém ali. Em comparação de 20 minutos com a Echodot 4. E também dá para utilizar esse sensor de presença na própria aplicativo da Alexa como um gatilho, tanto de detecção de presença quanto na falta de pessoas ali no cômodo, além também de poder utilizar no Smart Life. Então, eu, Henrique, na minha humilde opinião, depois desses testes, o sensor de presença inteligente, principalmente Zigbee, é melhor por conta dessas limitações da Echodot 4, e que não são poucas. Isso realmente atrapalha muito, tá? E não tem muita gente falando sobre isso. O sensor Zigbee, ele funciona a bateria, né? E como é Zigbee, ele consome menos energia, tem uma atuação mais rápida de detecção e geralmente dura em torno de 1 ano a bateria dele, depois você troca. Se você quiser saber mais sobre sensores Zigbee ou até mesmo ideias de como deixar sua casa inteligente, tem esses 2 vídeos aqui bem legais do canal que eu recomendo bastante você dar uma olhada. Se você é inscrito no canal, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!